Plantas baixas são suficientes? Parte 2. Bom, pessoal, eu fiquei um tempinho sem gravar nenhum vídeo, né? Porque o inverno é o período que as coisas acontecem mais devagar. Mas eu queria começar esse vídeo mostrando esse manacá, que é uma flor de inverno aqui do sul. E praticamente todas as pessoas, em sítios e casas na cidade e tal, tem um manacá na sua entrada, né? Que é uma árvore muito bonita, ela fica bem florida nesse período. Mas vamos continuar falando de agricultura sintrópica. Hoje é dia 6 de julho. Então, no último vídeo, eu estava falando sobre uma das principais questões da agricultura sintrópica, que Ernest prega, que é a questão da diversidade de plantas, a densidade, ou seja, você tem uma quantidade grande no mesmo local, e a questão da sucessão, para que nos vários períodos do ano, de alguma maneira, as plantas continuem no seu processo de desenvolvimento. Então, no caso do vídeo, eu estava falando da questão das gramíneas, né, de capins e outros tipos de plantas rasteiras. Então, como vocês podem ver no meu terreno, já faz um tempo que eu gravei, o capim de inverno ele não cresce tanto que nem, e as gramíneas tanto que nem no período de verão, mas a gente pode ver que tá bem verdinho, produzindo bastante fotossíntese. E é claro que aqui no sul existem as plantas que entram em dormência. É o caso dessa que está na minha frente aqui, que é uma ameixa. Elas perdem as folhas, né? Tem pera ali um pouquinho mais para baixo. E aqui atrás de mim eu tenho uva também, que também perdem as folhas. Eu não vou virar para lá porque o sol pode bater direto na lente. Então, eu tinha comentado no vídeo anterior, falando da questão da sintropia, que é essa questão do sistema se autoalimentar, quer dizer, ele está sempre se reproduzindo, desenvolvendo fotossíntese para alimentar o solo, né? Sejam os micro-organismos ou os macro-organismos do solo. Então, vou mostrar para vocês aqui que interessante. Isso é uma oliveira que eu tenho uns 20 pés de oliveira. Essa é uma oliveira, a gente pode ver que ela está bonita. E no pé dela, que talvez seja a área da própria raiz da oliveira, como a ervilhaca cresceu. Como vocês podem ver, está forrado de ervilhaca que ela nasceu. Depois, obviamente, ela está começando a soltar umas flores. Então, antes dela secar, né, ou gerar semente, eu venho e roço, né, até para estimular o crescimento dela de novo. Então, a gente vê que aqui no entorno da oliveira cresceu bastante ervilhaca. E uma coisa interessante aqui nesse terreno, que há 3 anos atrás, quando eu cheguei, ele tinha um capim, aqui era um antigo pasto, antes tinha sido plantação de fumo. E era um antigo pasto, sendo um antigo pasto, ele estava parado, porque praticamente não era roçado. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, faz praticamente um ano e mais de um ano e meio que eu não coloco nenhum tipo de adubo nesse terreno, né? Então aqui no caso na frente eu tenho oliveiras, aqui para cima eu tenho citros, né? E outras plantas, como eu falei, ameixa, pera, pitanga, abacate, etc. E na parte de baixo lá onde eu tenho a agrofloresta com café. Então, conforme eu fui roçando esse terreno, e ele foi se desenvolvendo, foi surgindo vários tipos de plantas diferentes. Então, como eu comentei no vídeo passado, eu tenho mais ou menos uma... Quer dizer, eu nunca contei, né?
mas eu calculo que tenha mais de 40 espécies de gramíneas, capins e leguminosas aqui. E conforme o terreno vai ficando até mais fértil, elas vão se desenvolvendo. Então agora estão se desenvolvendo capinhos, etc., e gramíneas de inverno, que é o caso da ervilhaca. E claro, eu nunca plantei, eu não semeei, né? Isso aí deve ter vindo através do vento, ou passarinho, ou de alguma outra forma. Então, quando a gente fala em sintropia, e é interessante porque esse termo, eu quando vou conversar com outros agricultores, eu procuro evitar, né, falar agricultura sintrópica, esse tipo de coisa, porque é uma palavra científica, mas é óbvio que eu utilizo esse termo porque é um termo que o Ernest desenvolveu e ele engloba muita coisa, né? A própria teoria que ele desenvolveu esses anos todos. Então a gente tem que respeitar. Mas quando a gente vai conversar com um agricultor que tem o conhecimento sobre planta, a gente não precisa utilizar esse tipo de termo, né? Porque um agricultor, ele olha para uma planta, ele sabe se está saudável ou não. E como eu já comentei, claro, meu vizinho aqui, o seu Nilo, do meu lado direito aqui, que tem esse pasto inclusive, os filhos já vieram conversar comigo e tal, e eu tento utilizar termos bem simples, né? Porque não adianta eu ficar falando, agricultura sintrópica, o exudato das raízes, porque isso, porque aquilo. Um comparativo que eu uso, e eles entendem isso, e eu até brinco, eu falo assim, ó, esse tipo de agricultura é você alimentar o solo e não a planta. E eu comparo com uma floresta, que é a forma mais desenvolvida de sintropia. Porque na verdade sintropia, esse termo, na física, ele significa um sistema que tende ao equilíbrio termodinâmico. O que isso significa? Que ele vai se autoalimentar. E é claro que uma floresta, a base de toda floresta, é a fotossíntese, ou seja, a energia solar. Porque a energia solar, o próprio Sol, ele está dissipando a sua energia no universo. E esse sistema da vida, ele faz a captação dessa energia, transforma em proteína, etc. Alimenta as plantas, que alimenta todo o sistema. Sejam seres microscópicos ou macroscópicos, inclusive seres que consomem outro tipo de ser vivo que está dentro da floresta. Né? Ela alimenta todo um sistema. Então, a agricultura sintrópica, a dificuldade que se tem é de você desenvolver um sistema onde você tem uma variedade de plantas que possam ser desenvolvidas, que tenham valor comercial, né, ou valor como alimento, e que façam esse processo de absorver a energia solar e ao mesmo tempo alimentar todo o sistema. Que não precise trazer nada de fora. E é claro que quando a gente trata de agrofloresta, a gente estaria tratando da sua forma mais desenvolvida. Mas o que eu questiono, e tratei no último vídeo, é se um sistema desse, que nem eu tenho aqui, que não é tão desenvolvido como uma floresta, vamos dizer assim, ou como uma agrofloresta, se ela pode alimentar determinados tipos de plantas, que têm um valor comercial. No caso aqui eu tenho as oliveiras, e eu estou percebendo que elas estão se adaptando bem ao sistema. Eu poderia ter mais frutas, né, que nem eu tenho pera, e citros, e etc e tal. E no caso aqui do sul, se esse sistema poderia ser alimentado somente com gramíneas, capins e outro tipo de plantas baixas. Claro, se integrando com essas árvores também que fazem parte desse sistema produtivo. O que eu estou percebendo aqui no meu terreno é que isso é possível de se fazer. Eu poderia ter até mais árvores plantadas aqui, né, no meio das oliveiras e tal.
Mas eu tô até fazendo esse tipo de teste, né? Pode ser que eu introduza outras árvores, né? Mas eu percebo que essas plantas rasteiras, elas conseguem suprir o sistema. No caso aqui do sul, né? Não sei se em outras regiões isso seria possível, mas aqui no sul realmente está funcionando. Então, por exemplo, um agricultor que quisesse fazer um plantio comercial de oliveiras, ele poderia usar o sistema sintrópico com plantas rasteiras, citros, né, outras plantas, macieira, pêssego e etc. Né? Poderia ser utilizado esse sistema com plantas rasteiras, não precisa necessariamente ter uma agrofloresta. Então é isso que eu estou começando a identificar aqui. E é claro que até a luminosidade, né, nesse período de inverno, ela é diferente do verão, né? Mas a gente pode ver que tem bastante fotossíntese aqui. Tem vários tipos de plantas se desenvolvendo. E mesmo essas plantas que sofrem dormência, né, o caso da pera, se a gente pensar a própria oliveira, né, ela entra num período de dormência agora no inverno. Elas estão saudáveis. Eu vou podar agora no final de julho para vir a brotação a partir de agosto, né, brotação nova. Então é isso. A sintropia, mesmo sendo uma palavra um pouco difícil de assimilar, ela seria isso, a tendência do sistema se autodesenvolver. E no caso da agricultura, obviamente, precisa do manejo. Né? Um manejo permanente que tá roçando, no caso dessas plantas rasteiras, né? Mais baixas, e fazer a poda das árvores, para sempre estar estimulando o crescimento e alimentar o solo, etc. E aqui, pessoal, que eu tinha mostrado no outro vídeo, a minha linha de árvores de canelinha, que na verdade eu fiz para servir de contenção de vento, né? Que aqui venta muito. E eu tinha mostrado no vídeo que eu coloquei apenas um pouquinho de adubo orgânico no começo, quando eu plantei. E depois fui só alimentando com biomassa e fazendo manejo. Então vocês vejam como está se desenvolvendo aqui a ervilhaca, né? E a quantidade de espécies diferentes que tem. De gramínea, capim. Que está alimentando todo o sistema aqui. Então, na hora que começar a terminar os ciclos dela de inverno, eu venho e roço. E aí vai abrir espaço, gramíneas, capins e etc. de verão. E é isso aí. A gente não tem que ter receio de mato, né? Fica parecendo que estão competindo uma com as outras, mas não é verdade, né? Elas estão se ajudando. E é incrível, porque ela tem algumas brotando. Essa aqui está brotando. Pleno inverno, tem algumas soltando broto novo. Para quem não assistiu o vídeo anterior, isso aqui é chamado de canelinha. É uma árvore que dá bastante galho e folha, por isso que eu escolhi para fazer esse trabalho de anteparo de vento, né? E plantei bem aproximado. Nossa, pisei no formigueiro. Um formigueiro aqui. Vou morder meu pé. E são canelinhas. E elas dão uma semente também, que os passarinhos gostam. Então eu escolhi para elas servirem de anteparo de vento. Não sei se dá para ver a quantidade de tipos diferentes
de plantas que tem no solo que fazem esse trabalho, né? Tem bastante diversidade, bem denso, né? Porque estão todas juntas. E alimentando o solo e fazendo essa simbiose com as árvores. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.